deuses e deusas. Era verão onde toda fortaleza se parecia se desfazer em um passado colado em um ser que supunhamos que sempre existiram diversos deuses de natureza e fé que sempre prevaleciam no trono a se dedicar às mais puras soberanias onde se travavam no tempo a mais que sonhada decisão de contar belas história sobre a suprema corte onde um rei soberano filho de Plutão estabelecia entre ambas as classes a mais pura dinastia que preservava uma natureza mais docente que sempre mostrou ao povo de todos os lugares do mundo que existe um Deus de pura alma e compaixão pelas pobrezas que se validava sobre um templo de arte, música e poesia que sempre me fez lembrar que o passado mora colado ao lado da honesta democracia que é de onde vêm os homens de cabeças erguidas e coração amorosos que sempre se dedicou à arte e à cultura das mais que sonhadas tradição poética que sempre se dedicou às mais que sonhadas monarquias. Relembramos a velha arte do cinema estrangeiro que sempre se dedicou ao mundo sobre o grande orgulho e a criação de grandes efeitos sobrenaturais para mostrar ao mundo que a vida seria uma escola de arte onde possamos compreender hoje o que é agora de onde tiram belas imagens e se faz belos cenários como se usa na sociologia a sabedoria de descrever diversas peças de teatros onde me faz conhecer de perto a velha história do passado que sempre demonstrou a simpatia da burguesia que sempre se dedicou e passou por cima das impurezas da vida que sempre quis se desfazer no bom coração humano dos homens trabalhadores que sempre sonhavam com o tempo 10 da idade antiga a mostrar em plena fantasia onde moram as melhores classes e sempre se dedicaram à arte e a cultura que sempre estabeleceram a simpatia da juventude onde sempre fizeram do mundo uma escola de grandes aventureiros e conhecedores da ciência da vida onde possamos aqui agora esclarecer diversos papéis que foram traçados e colados no coração da terra como um conto que me faz lembrar as grandes florescência e descoberta da juventude que sempre me fez conhecer a divina arte de nos conduzir ao velho mundo com amor e perfeição e desejar as mais belas fantasias que lembramos de belas crianças que sempre sorriram alegres e felizes para um mundo envolto de guerras e destruição enquanto a ciência sempre dominava as fraquezas mais impuras dos seres humanos que sempre observavam o mundo por detrás de um comunismo que simbolizavam a velha loucura incontestável de se desfazer no mundo contra as pessoas honestas que sempre contracenavam seu melhor e maior papel de conhecer a vida e quando o ser humano se vendia a preço de banana nas ruas a mostrar como faz a sociologia ao invés da educação que foi imposta à democracia a construir grandes comandos e organizações militares sobre o país para simplesmente dominar o mundo incontestável de prazer, ódio e vingança que logo foi se conservando a religiosidade sobre o mundo enquanto a política se atirava na sociedade a construir entre alguns fatores socialistas uma coluna meio catastrófica que possamos ainda compreender toda a história contada pela Bíblia e como se conhecer o homem e suas armaduras contra e entre o céu que se concebeu o conhecimento de certas ciências que sempre
controlou a vida e fez-se dedicar às belas contradições da vida, enquanto o mundo sempre deu espaço e tempo quanto o universo, a velha construção entre a mente humana e a desconstrução aos maus presságios que se limitam como a beira do mar, todas as forças da natureza que me faz lembrar o valor e a incapacidade do homem sobre contra a vida, que é simplificada como uma velha história que seria se desfazendo para se conhecer o mundo. As belas maneiras de conhecer a vida quanto a natureza sempre se desfez no ser humano como uma máquina de destruição que se parece estarmos pagando cada momento de satisfação de nossas ações contra a vida que se acha benevolente e graciosa, as razões de vivermos e estarmos vivendo, porque o mundo nos quer fazer e mostrar como ele se originou a cada segundo de vida, enquanto tentamos destruí-los pela ambição e desvalorização de certos prazeres de conquista sobre a relatividade com a vida e o universo nos concebe todas as graças e glorias, enquanto se traça o fogo de Deus e do diabo sobre a sociedade, que sempre demonstrou um profundo papel sobre a vida e simplesmente são desatinados pelas suas voracidades, e a natureza sempre mostrou que a vida seria uma escola de artes, enquanto seu divino papel seria contracenar com a vida sobre um desafio de alcançar o novo futuro, enquanto permaneceremos grudados na velha máquina da desconstrução, desafiando a cada instante e cada momento todas as incapacidades, que me faz lembrar o quanto somos desumanos com a soberba vida e se alinhamos ao fracasso, tomando base nos mais fortes que ainda tentam se mostrar entendidos pelas circunstâncias da vida, e o mundo se acha desafiado e o homem volta a ser macaco, enquanto se criam-se diversas invenções sobre a vida para mostrar que se tem alguns homens competência sobre a ignorância que transcende a vida, e o mundo se acha cauteloso a várias formas e disciplinas de viver e possamos melhorar o tempo ou morreremos no seu espaço como um intervalo na menor fração que se completa na vida sobre a vida, como qualquer consequência que fica entre um curto intervalo como um átomo na menor fração e combinação de um elemento capaz de vivenciar e construir belas a progredir para história do velho mundo, e somos filhos de Deus e habitantes do planeta Terra, e aqui teremos nossa vida e encerramos a velha história antiga em uma época mais nova, e assim se faz a vida como sempre um contratempo de ida e volta, se mostrando e dando espaço à natureza mais íntima da vida, e podemos vê que o inferno seria o invés do ser humano se dedicar a todas as penalidades que se rolam na vida, que seriam incapazes de preservar o mundo e a inserir a escala de um tempo de perdição e escassez sobre o fascínio de conhecer e conquistar o mundo, que se devora sobre seus conhecimentos como uma ruína a se desmoronar sem direção, e assim seria o castigo e castigo do ser humano, e o inferno seria catastrófico às origens da vida, e assim vive o ser humano da vontade, prazer e conhecimento, que sempre por um desvio sentimental ele se volta contra as suas formalidades, se destruindo entre certos preconceitos, que é de onde se origina como fato ocorrido e começo de outra aventura e formação da vida, que seria talvez de sua própria loucura que sempre lhe preservou
sobre suas incertezas contra a vida e a morte que sempre lhe fez voltar ao esquecimento, lhe mostrando de perto a vida e simplesmente tudo que ele fez, porque seria na lógica a vida uma escassez de uma grande relatividade, se baseando no conhecimento do mundo e da vida e da criação, que é como se diz tudo que a natureza se concebe e se volta depois sobre si, como por um simples noção e compreensão da vida e da morte. O mundo se começa do nada, se destrói e é para com outra vez se formar todos os elementos, e assim se formalizou a vida. Ser humano se limitou sobre seu papel de se desenvolver e se inspirou sobre seus movimentos, e assim se conheceu e se criou-se sobre a vida e se fez do mundo uma escola de arte, e possamos compreender que a vida seria um artefato de todas as nossas criações, em que possamos fazer dela tanto o céu quanto o inferno, e assim se talvez se conservou o mundo e o ser humano se alinhou sobre seus aspectos e transformações entre tempo e espaço, e possamos descrever essa história mais abrangente da conquista do ser humano sobre a vida, que se começa do nada, dando espaço ao ser e às substâncias elementares atômicas, e se formando a vida, se criando tudo em átomo, que na teoria classificamos o começo do mundo e a descoberta do homem pela vida, que se formaliza uma questão de disciplina em uma variedade, que o ser humano é consequência e evolução na vida socialista, que se debate com vários atributos, fazendo o ser humano conhecedor e conquistador de um vasto entendimento, e assim podemos prescrever a velha história que o homem se evoluiu sobre o céu e a terra, que lhe proporcionou sobre o espaço, lhe fazendo conhecer e conquistar a vida, que lhe conservou sobre as estrelas e planetas, conhecendo a lua e se aperfeiçoando sobre a vida, e assim fica a história de uma geração que contamos sobre verdadeiros deuses e deusas, que se começa com a transição da vida sobre uma simples história entre o bem e o mal, se consagrando sobre um destemido desejo de esclarecer e conhecer o mundo, e assim começaram velhas palavras. Era verão, onde toda fortaleza se parecia se desfazer em um passado colado em um ser, que supunhamos que sempre existiram diversos deuses de natureza e fé, que sempre prevaleciam no trono a se dedicar às mais puras soberanias, onde se travavam no tempo a mais que sonhada decisão de contar belas histórias sobre a Suprema Corte, onde um rei soberano, filho de Plutão, estabelecia entre ambas classes a mais pura dinastia, que preservava uma natureza mais docente, que sempre mostrou ao povo de todos os lugares do mundo que existe um Deus de pura alma e compaixão pelas pobrezas, que se validava sobre um templo de arte, música e poesia, que sempre me fez lembrar que o passado mora colado ao lado da honesta democracia, que é de onde vêm os homens de cabeças erguidas e coração amorosos, que sempre se dedicou à arte e à cultura das mais que sonhadas tradição poética, que sempre se dedicou às mais que sonhadas monarquias. Que lembramos a velha arte do cinema estrangeiro, que sempre se dedicou ao mundo sobre o grande orgulho e a criação de grandes efeitos sobrenaturais, para mostrar ao mundo que a vida seria uma escola de arte, onde possamos compreender hoje o que é agora, de onde tiram belas imagens e se faz belos
cenários e como se usa na sociologia a sabedoria de descrever diversas peças de teatros, onde me faz conhecer de perto a velha história do passado que sempre demonstrou a simpatia da burguesia, que sempre se dedicou e passou por cima das impurezas da vida, que sempre quis se desfazer no bom coração humano dos homens trabalhadores, que sempre sonhavam com o tempo desta idade antiga a mostrar em plena fantasia onde moram as melhores classes, e sempre se dedicaram à arte e à cultura, que sempre estabeleceram a simpatia da juventude, onde sempre fizeram do mundo uma escola de grandes aventureiros. Eu posso ver o futuro como uma imaginação pródiga de um sentimento mais vantajoso que me faz atirar sobre a vida as mais que sonhadas aventuras, sobre um elo que me faz conhecer todas as modalidades do conhecimento e possamos vivenciar a cada instante sua criação sobre grandes deuses. Quanto à pura imaginação do homem, seria conhecer de perto seus vários aspectos e dominar a vida com mais ternura, sobre um real entendimento com a vida. E não vamos esquecer o passado, e se aventuramos no futuro, que transcrevemos várias histórias e damos muitas narrativa sobre a vida e seus contratempos, onde mora a vida e onde a vida pode nos fazer viver, que assim por uma simples noção alcançaremos e compreenderemos o mundo e suas velhas histórias, que falam de vários deuses e deusas como um cenário fantástico que buscamos entre as luzes da vida. Verdadeira história do mundo sobre o mundo das imaginações, e assim seremos eternos e fraternos, e o mundo nos mostrará simplesmente o que somos. Eu quero agradecer a todos por esse introito que me faz contar uma simples noção e variedade que é dos deuses e deusas, que se consagrou à arte e à cultura, e simplesmente mostra uma grande abreviação da vida sobre um belo passatempo de meus sentimentos. E muito obrigado a todos. Por Roberto Barros.